Governador, bom dia para o senhor, é o Pedro. Deixa eu perguntar para o senhor uma palavra que o senhor disse aí, talvez os ouvintes não tenham entendido. O sistema de broadcast, né? Como é que funciona esse sistema de aviso? Hoje, no Pulo do Gato aqui da Rádio Bandeirantes, um ouvinte disse o seguinte: Pedro, lá nos Estados Unidos, na Alemanha, tem esse serviço de envio de mensagem, mas é um outro som que toca. É um som muito mais alto, é uma sirene que toca no celular. Não é uma mensagem normal que faz plim lá e o sujeito às vezes não está perto do celular, está no mudo, não viu. Não, é um sistema que traz um barulho mesmo no celular. E aí, se você está com o seu celular sem bateria, o do vizinho vai tocar ali, o outro vai tocar, então você vai saber. É mais ou menos isso que se imagina aqui nesse sistema que o senhor usou, esse termo em inglês aí, ou é outra coisa? É mais ou menos isso mesmo, Pedro, para que todo mundo tenha informação. Porque, por exemplo, o SMS está chegando para usuários cadastrados. Nem todo mundo está recebendo e nem todo mundo vê o SMS, ele passa despercebido. Né? Por exemplo, aqui no Litoral Norte foram emitidos mais de 30 mil SMS. Não resolveu. Então a gente precisa de algo mais visível, mais contundente. E a ideia é que a gente tenha esse alerta para todos os usuários, né, para todos os usuários daquela região, eles recebendo, as empresas de telefonia, os operadores têm condição de fazer isso. Então, para que esse alerta seja muito contundente, as pessoas saibam exatamente o que vão fazer, porque o celular foi democratizado. As pessoas das mais diversas camadas sociais tem hoje o celular, e ele virou a nossa principal ferramenta de comunicação, e é por isso que a gente tem que apostar nesse sistema, porque ele vai ser muito efetivo. Governador, é claro que o foco hoje é total no Litoral Norte, pela dimensão da tragédia, pelo fato de que ainda existem muitas pessoas desaparecidas e pelo desafio da reconstrução. Mas, como governador de um estado do tamanho que São Paulo tem, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o estado hoje tem um mapeamento de quais são as áreas de risco ocupadas por moradias, na mesma forma como existia no Litoral Norte? De quantas pessoas, de quantos locais a gente está falando, governador? A gente tem cartas de risco que estão sendo produzidas. A gente deve ter alguma coisa em torno de 14 mil áreas de risco mapeadas em todo o estado de São Paulo. Essas cartas de risco estão sendo ofertadas aos prefeitos. A gente tem feito aí, toda vez que a gente conclui um pacote de cartas de risco, a gente faz a entrega dessas cartas às prefeituras. Esse material também vai ficar disponível na internet para consulta, então a ideia é que a gente vá atualizando frequentemente e a gente tem uma espécie de guia para a ação imediata. E é lógico que a gente vai ter que tomar várias medidas no campo da infraestrutura, por exemplo, como a construção de piscinões, ações de desassoreamento de rios, desassoreamento de Tietê, do Rio Sorocaba, do Capivari, que nós tivemos agora várias cheias, e se a gente tivesse o desassoreamento, a gente aumentaria um pouco a resiliência. Nós temos pessoas que moram nas várzeas dos rios, não são pessoas que não vão ter desabamento, mas não vão ter pessoas que vão perder tudo a cada nova chuva, então é um problema. E até a gente tem que refletir sobre a lógica da política habitacional, porque tem pessoas que já foram contempladas com o programa habitacional, venderam suas residências e voltaram para a área de várzea. Então a gente precisa ter uma maneira de entregar a moradia e fazer com que essa pessoa fique na moradia. Às vezes com um comodato, com o Estado, alguma forma que nós temos que pensar que seja mais inteligente, que não permita essa rápida desmobilização e a volta para a área de risco. A propriedade tem que ser transferida a partir do momento que a pessoa que a família já está estruturada e tem condição realmente de seguir a sua vida sem necessitar se desfazer do imóvel que ela acabou de receber. Então, tem muitas coisas para a gente pensar, são muitas lições aprendidas e nós vamos procurar implementar todas essas lições aprendidas daqui para frente. Governador, eu queria insistir nesse ponto aí dos alertas, né? Nós entrevistamos aqui na terça-feira passada um representante, um pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento de Obras, Monitoramento e Alertas de Desastres, um tal de CEMADEM, que ninguém nem sabia que existia, né? É um órgão do governo federal. E o pesquisador aqui nos informou que na véspera do desastre emitiu um alerta. Mas como é que funciona? O alerta é endereçado, é encaminhado à Defesa Civil Nacional. Aí, veja bem, era um sábado de carnaval, não tem o menor perigo desse negócio dar certo, né?
sábado de carnaval, emitir um alerta para a defesa civil aqui do governo federal, que por sua vez se encarrega de alertar a defesa civil do estado de São Paulo, de outros estados, vai vir chuva aí. Quer dizer, não tem como isso funcionar, como de fato não funcionou, né? Aliás, empresas de meteorologia como o Climatempo, por exemplo, eu tenho a impressão que fazem um trabalho muito mais efetivo do que esse órgão aí federal, que deve nos custar muita grana. Mas o que eu queria saber do senhor é o seguinte: o senhor defende uma estrutura formal, estadual, para cuidar disso? Porque se for depender dessa turma aí, não está difícil, né? Sempre a ação local vai chegar atrasada, né? Porque daqui que a informação chega ao conhecimento do governo do estado, a tragédia já se estabeleceu. O senhor pretende criar uma estrutura nova ou pretende eventualmente atrair a participação da iniciativa privada para ajudar nisso? Não ajudar não, né? Para atuar nisso, nessa área. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Como é que o senhor imagina, doravante aí, um sistema de detecção e de alerta desse tipo de ocorrência? Na verdade, Cláudio, a ideia nossa é reforçar o sistema que o governo do estado de São Paulo já tem. A gente está olhando para frente, olhando o que a gente pode aperfeiçoar. O governo do estado já possui um sistema de meteorologia, a gente tem pluviômetros, a gente tem imagens de satélite, a gente tem radares meteorológicos, nós temos meteorologista na Defesa Civil do estado de São Paulo. Nesse episódio, na quinta-feira à noite, a nossa Defesa Civil percebeu que nós teríamos chuvas que podiam chegar a 250 milímetros no litoral norte. Nós emitimos uma série de alertas, houve o cuidado de procurar os meios de comunicação. O secretário da Defesa Civil do estado de São Paulo concedeu 13 entrevistas alertando para esse risco na sexta-feira, entrou em vários jornais, na televisão, no rádio. A gente fez o disparo dos SMS e conectou a rede de defesas civis municipais, avisou as defesas civis dos municípios para a situação de risco. E agora, olhando para frente, a gente vai ampliar a quantidade de radares, modernizar os radares, contratar mais meteorologistas, né? Ou seja, a gente vai robustecer essa nossa estrutura de previsão para que a gente tenha modelos numéricos que nos forneçam com mais antecedência e com mais acurácia aquilo que vai acontecer. Vamos ver se a gente avança na questão da telefonia móvel, com essa questão do broadcast, com um aviso que seja mais notado, que seja mais eficaz, também com a instalação do sistema de sirenes, com treinamento da população. Então a gente vai aperfeiçoar esse sistema de alarme e é importante também a gente pensar na remoção de pessoas em área de risco. É um trabalho hercúleo, mas que tem que ter um começo. Não é um trabalho para um governo, para um mandato, nem para 2 mandatos, porque é muita gente, mas é um trabalho que tem que ter um começo, tem que ter uma lógica, tem que ser uma política pública que se torne consolidada, né? Que vença, por exemplo, aquela politicagem de permitir a instalação da pessoa de qualquer maneira, e depois eu vou lá fazer uma regularização fundiária, etc. E a gente acaba avançando em áreas de proteção, áreas que deveriam ser preservadas. E vamos pensar na recomposição da vegetação nativa, na recomposição do meio ambiente, nessas áreas que a gente conseguir desmobilizar. Então, tem muito trabalho pela frente, muitas cicatrizes desse episódio, mas a gente agora tem que aprender todas as lições para caminhar na melhor direção.